Olá, eu sou a Nássara e hoje estamos aqui para mais um episódio do IPOGcast Rondônia, para falar sobre o que o mercado valoriza e o que ninguém te conta sobre carreira. Durante muito tempo, conquistar um diploma era visto quase como uma garantia de estabilidade, reconhecimento e sucesso profissional. Mas o mercado mudou. Hoje, a informação circula rápido, as profissões se transformam constantemente e cada vez mais surge uma dúvida. Será que o diploma sozinho ainda define o sucesso de alguém? Ou será que o mercado passou a exigir algo além da formação inicial? E para falar sobre isso, eu estou aqui hoje com um convidado que vive intensamente o universo da educação, da formação profissional e do desenvolvimento de carreiras. O Vinícius de Assis, professor, coordenador de mestrado, doutor, atuante em projetos ligados à educação jurídica e alguém que acompanha de perto a evolução da formação profissional no mercado atual. Então fica com a gente, porque talvez o diferencial hoje não esteja apenas em conquistar um diploma, mas em como o profissional continua evoluindo depois dele. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, por ter aceitado o nosso convite. Mas antes de a gente conversar sobre o tema que a gente propôs hoje, conta um pouco para a gente da sua trajetória. Bem, Nássio, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer da minha felicidade de participar do seu podcast, um podcast importante, informativo, um podcast que leva conteúdo, leva assim, a ideia de quanta capacitação é importante para todas as pessoas que querem crescer. Bem, eu sou o Vinícius de Assis, né? Eu gosto de dizer, segundo o Ian, que está aqui do lado com a gente, aqui no Janela Aberta, ele gosta de dizer que sou advogado, professor e professor advogado. Né? Eu hoje tenho 49 anos, né? Atuo na advocacia há 25 anos, sou professor da Faculdade Católica de Rondônia, da graduação e do mestrado em Direito lá da Católica. E ali eu também minha atividade profissional, né, nessa advocacia privada, eminentemente privada, nunca fiz concurso público, sempre ligado na perspectiva de que a advocacia ela nos cobra muito, mas também nos rende muito. Então, basicamente, esse sou eu, casado, 2 filhos. Sou goiano, junto com o IPOG, que é de Goiânia. Verdade. Mas sou mais rondoniense do que goiano, né? Estou aqui, vim para cá com 4 anos de idade, retorno para Goiânia para poder fazer faculdade e, finalizada a faculdade, em 2001, retorno aqui para Porto Velho. Estou aqui já nesses anos todos. Tomou água do Madeira, né? Tem que voltar. Sou um rondoniense nato, né? Eu nem tenho o sotaque goiano mais, né? Apesar que quando eu vou para Goiânia, meu sotaque dá uma afloradinha, né? Uhum. Mas assim, esse sou eu. Ah, perfeito. Então, a apresentação feita, vamos ao que interessa, né? Vinícius, até pouco tempo atrás, o diploma da graduação ele era visto assim como um ponto de chegada, né? Então, você termina a graduação, arruma um emprego, constrói uma carreira e pronto, né? Parece que acabou ali. Mas com o tempo, o mercado mudou. Você acredita que a importância do diploma ela continua sendo da mesma forma como era antigamente, hoje em dia? O diploma já não é mais o ponto de chegada, é o ponto de partida, né? Hoje, a grande motivação das pessoas é ter um curso superior, ter uma graduação, mas a complexidade da sociedade, né, das atividades, das carreiras, todas as carreiras, eu falo aqui dentro da carreira jurídica, que é o meu nicho, é essa ideia de que a especialização, a educação continuada, ela permanece. Eu acabei de falar aqui para você que eu tenho 25 anos de formado, 26 anos de formado. Eu formei em 2000 lá na Católica, lá em Goiás, que depois virou PUC e tudo. E depois disso eu fiz 3 pós-graduações em processo civil, em direito administrativo e em direito do trabalho. Fiz meu mestrado na PUC do Paraná e meu doutorado na Univale. E dou aula na graduação, como disse para você, no mestrado. E assim, gente, nesses anos todos, né, nessa corrida, nessa perspectiva toda, eu sempre tenho que estar estudando. Olha, a gente está agora no meio de uma revolução, né? A revolução da inteligência artificial. E aí nós estamos em transformação total. E esse ponto de partida que é a graduação, que eu estou lá dentro de sala de aula, vejo lá os meninos e meninas, as mulheres e os homens lá,
tendo esse olhar de se capacitar, mas ali é só o início. Você se especializar, você se capacitar, você se torna um profissional melhor e você presta um serviço melhor e, por consequência, o sucesso. Esse sucesso, tanto o sucesso de felicidade quanto o sucesso profissional financeiro, vem naturalmente. Porque, na verdade, eu concordo contigo quando você diz que ele é um ponto de partida, né? Porque ele não perdeu o valor. Eu acredito que ele deixou de ser suficiente sozinho, né? Então, a busca por essa educação continuada, eu também, né? Eu adoro estudar desde que eu me entendo por gente. Então, eu tenho 6 pós-graduações, né? E em áreas diferentes, inclusive. Porque à medida que a gente vai evoluindo na nossa profissão, na carreira, né? Na verdade, nem só na profissão específica, alguns temas, eles vão surgindo como necessários para você se especializar, né? Muitos profissionais, eles são muito técnicos e eles não conseguem. Eles fazem muitos cursos, mas eles não conseguem avançar na carreira. Então, por quê? Por que isso acontece? Eu acho legal essa tua fala, porque nas minhas idas ao interior do estado, idas à advocacia de capacitação, quando fala-se de inteligência artificial, as pessoas pensam, Vinícius vai chegar aqui e já vai abrir o chat GPT e ensinar a gente. E eu falo meu primeiro slide falo sobre economia comportamental, sobre justamente o que você está falando, sobre capacidades emocionais. E a gente hoje, precisa primeiro ter que nós chamamos de hard skills, que são as capacidades técnicas, sim. E a gente tem que ter as soft skills, que são as capacidades emocionais. As capacidades técnicas, anteriormente, aquele profissional que era obrigado a saber tudo, e ali, poxa, aquele profissional era bacana, aquele ali era cobiçado no mercado. Mas não só isso. Hoje, além de saber o direito, por exemplo, na minha Sim. área, saber o direito processual, material, constitucional, saber peticionar, saber acessar um sistema, ele precisa hoje ter capacidade emocional, ele precisa ter empatia, comunicação, saber liderar. Isso tudo se encaixa num perfil de um profissional cobiçadíssimo no mercado. E ele hoje, para além dessas capacidades técnicas, que hoje inclui também manusear IA, tem que ter capacidade emocional. Aí você falando sobre capacitação, eu gosto muito da ideia da transdisciplinariedade, que é justamente o que hoje, um olhar desse profissional, conciliar, por exemplo, direito à psicologia. Eu falei de economia comportamental. É justamente isso, a pessoa saber que não é só hoje o direito, não é só aquela ciência dura, ele precisa ter a amplitude de conhecimento para poder saber lidar com o problema e prestar um melhor serviço. E aí a capacitação vem todo nesse sentido, que é a educação continuada. Perfeito, concordo contigo. E nessa parte de liderança, quando você fala, é importante também ressaltar no sentido de que antes de liderar alguém, eu preciso me liderar. Então, a questão do autoconhecimento, né? Então, acho que casa muito com o que você acabou de falar. E além desse conhecimento, vamos dizer, não tão técnico da profissão mesmo, o que você acha que faz diferença para um profissional que se destaca no mercado hoje, com relação vamos dizer, ao mercado de trabalho em geral, à prática, o conhecimento que ele adquire? Eu entendo que hoje o profissional ele é transversal. Tá? Aquela ideia escalonada de dentro do mercado de trabalho, eu tenho um degrauzinho, vou subindo, não. Hoje ele consegue atingir com muito menos tempo objetivos se ele conseguir conciliar as suas capacidades. Né? Saber liderar, igual você acabou de falar, saber lidar com equipe, saber lidar com empatia, saber lidar que ali do lado dele ele tem que ser um bom colega de trabalho. Tá? Ele tem que ser ali com o cliente, né? Ele saber escutar, saber que aquele ali, naquele momento específico, você vai estar lidando com uma dor, que no caso nosso do direito pode ser o patrimônio, pode ser a liberdade, pode ser vários outros direitos. E ali esse profissional ele tem que saber lidar com tudo isso. Então, eu gosto de falar o seguinte, lá atrás existia um profissional, Nasser, que fala assim, olha, aquele cara ele sabe muito escrever bem, ele é ótimo de escrita, ninguém mexe com ele, mas ele é um péssimo colega de trabalho, ele é um
péssimo para lidar com o cliente, ele é péssimo para lidar com as pessoas. Esse profissional já não existe mais, esse profissional está alijado do mercado. Ele tem que saber aqui, lidar, chegar aqui no Ian, valorizar o Ian, mas eu tenho que valorizar toda a equipe dele que está ali por trás, no backstage dele, trabalhando, porque é isso que vai te fortalecer e vai te dar empatia e te vai ser esse líder, essa pessoa específica que poder crescer no mercado. É porque o que faz a diferença mesmo são as pessoas, né? No fim, sempre são as pessoas. O fim de tudo que a gente está aqui, a gente está procurando, a gente está se comunicando. Para quê? Para atingir pessoas, para atingir a população, para poder ter uma escuta, para poder ter uma reflexão melhor sobre a vida. Então, o que você está dizendo é que a educação continuada, ela deixou de ser um diferencial e ela passa a ser uma necessidade. Hoje, o básico, eu não falo que a pessoa não precisa estudar, não. Ele tem que estudar, é obrigação dele. Eu preciso saber o direito civil, o direito do trabalho, o direito processual, é obrigação minha enquanto advogado. Mas eu preciso ir além, né? Para dentro do mercado de trabalho, eu preciso ir além disso. Então, o ponto de partida, qual que é? A sua graduação, a sua especialização, e aí se você quiser ainda ir mais para o mestrado, doutorado, esse requisito no mercado, você chegar lá para contratar alguém, óbvio que eu vou pegar o currículo dele, eu vou olhar lá qual que é as capacidades técnicas dele. Sim, sim. Mas aí também vou ter que saber as capacidades emocionais, sim. Perfeito. E o que você acredita que faz a diferença entre os profissionais que estão se destacando no mercado daqueles que estão estagnados? Eu acho que basicamente o estudo, o olhar para a técnica, hoje a dinâmica da sociedade. A sociedade hoje, né, é cada vez mais complexa, né? A sociedade brasileira, por exemplo, no direito, ela é cada vez mais litigiosa, né? De buscar o litígio, né? Por exemplo, eu gosto de fazer a diferenciação, a sociedade oriental, o Japão, o cidadão tem vergonha de procurar o Estado para resolver um problema que ele não deu conta de resolver sozinho, né? E o brasileiro aqui, o latino, ele é demandista. O Brasil é muito demandista, né? E essa judicialização leva a gente do direito a ter um olhar diferenciado. Por exemplo, hoje não é só isso, não é só demandar. Hoje existem meios alternativos de solução de conflito. O profissional que se especializa, por exemplo, nisso, ele tem essa capacidade prévia de antes da demanda, ele, por exemplo, vai ser um diferencial no mercado. Ou ele se nichar. Por exemplo, eu gosto muito de dizer de um trabalho que a gente faz aqui, de uma advocacia no Tribunal de Contas aqui do estado de Rondônia. Muito se fala de essa advocacia do controle externo, que é muito nichada, muito específica do direito administrativo. Então, esse profissional que ele se capacita e pega esse nicho específico, ele tem a possibilidade muito maior de crescimento, de evolução dentro do mercado de trabalho. Então, é sempre nesse olhar, no olhar da capacitação. Eu gosto muito de uma fala do professor Guilherme Pupi, que é lá de Brasília, ele é advogado, professor e desembargador eleitoral. Ele fala assim que o maior portfólio do advogado qualquer conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais ele tem conteúdo para poder lidar com o seu cliente. Perfeito. Em qualquer área, né? Não qualquer só na advocacia. Área. Não, eu falo da advocacia porque é a minha, né? Sim. Mas em qualquer área, em qualquer carreira, o maior portfólio do profissional é o seu conteúdo. Não adianta um médico, não adianta um psicólogo, um arquiteto, um engenheiro. Se ele não tiver conteúdo, ele não vai conseguir se vender. E engraçado você tocar nesse assunto, na questão de ser um profissional nichado. A gente até teve uma conversa que entrou um pouquinho nesse tema esses dias, com relação a você não ser generalista, né? Então, porque normalmente, vamos dizer assim, um engenheiro, ele se especializa, ele vai trabalhar com gerenciamento de obras. Então, ele faz uma especialização naquela área e ponto. Agora eu sou especialista em gerenciamento de obras. Tá, mas qual tipo de obra? Qual é o seu diferencial? Por que eu vou te contratar e não contratar um outro engenheiro que também fez uma especialização nessa área? Então, acho que faz todo sentido, além de você se especializar em uma área, nichar, você continuar fazendo, chegar no nível, como você falou agora, né? Específico do Tribunal de Contas, né? E se tornar referência naquela área. Porque senão você acaba aquela história, né? A gente não vende para todo mundo.
E o generalista, ele pode até no início ali conseguir fazer algo para sobreviver, mas a médio e longo prazo ele tende a patinar. Ele tende a perder local de mercado. Então, esses dias eu estava conversando com um advogado, até no podcast, um podcast muito interessante chamado Pensar Digital, aqui feito no Janela Aberta, tá? Um podcast bem sobre direito e tecnologia, mas não só sobre direito e tecnologia, sobre vários outros temas. Aí falando com o Leonardo Lima, advogado criminalista, ele falando, gente, olha, é igual você vai consertar seu carro. Ah, eu tenho um problema no meu carro. O que eu vou fazer? Ah, eu vou procurar para um amigo. Amigo, indica aí. Ah, não, mecânica tal faz esse tipo de serviço. O que eu vou fazer? Eu vou lá no Instagram da mecânica tal, ver qual que é o perfil, se eles trabalham efetivamente, e vou fazer essa pergunta. Os outros profissionais funcionam da mesma forma. Se você precisar de um advogado criminalista, você vai perguntar para o seu colega, ele vai indicar, ele vai fazer uma pesquisa na internet da sua vida, vai saber por quê? Porque ele vai estar confiando algo a você. E todas as carreiras caminham nesse sentido. Então, hoje, você se capacitar, você ter conhecimento, você ser nichado em determinado ramo. E existem vários ramos e vários ramos que hoje são inovadores, né? Então, você sendo esse nichado, você tem a possibilidade muito maior de ter êxito na sua prestação de serviço e, por consequência, ter sucesso na sua carreira. Só recapitulando, a gente iniciou conversando sobre a importância do diploma, mas com uma diferença de que hoje ele não é um ponto de chegada, ele é um ponto de partida. Que a especialização, ela é praticamente obrigatória, né, vamos dizer assim, quanto mais você nichar, melhor. E de que forma isso pode ser transmitido para a sociedade? Nássera, a sociedade te cobra muito, te cobra preços, né, enquanto profissional. Você demonstrar isso na prática, você pode errar uma, duas, mas se você errar muito, ela te cobra o teu futuro. Você não pode ser um profissional vazio, um profissional de, que eu falo, conteúdo espuma, superficial. Você tem que ter a prática ali de conhecimento. Você consegue sobreviver no mercado provando na prática, com conteúdo, com ações, com entregas para o seu cliente. E isso vai reverberar, e isso vai se tornar um círculo virtuoso, mas para isso tem que ter conteúdo, para isso você tem que ser especialista naquele tema, ser especialista naquele específico. Eu, por exemplo, nosso escritório, um escritório de 30 anos, tá? Vamos falar lá do Fonseca e Assis. Um escritório de 30 anos, lá começou com o Elton, com o Raul, lá em 90 e bolinha, né? Eu estava ainda entrando na faculdade e sempre teve um nicho, qualquer advocacia para trabalhador. A advocacia tanto para trabalhador seletista quanto para trabalhador estatutário, né? E nós nichamos nisso lá atrás. E hoje a nossa entrega ainda continua sendo, 30 anos depois, essa entrega para trabalhadores. Então, quando as pessoas nos olham aqui em Rondônia ou em outros estados, sabe lá, o Fonseca e Assis, o Raul, o Elton e o Vinícius atuam numa advocacia na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, voltados à defesa de trabalhadores. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque lá tivemos entregas, temos entregas até hoje para esse público específico e isso deu força para a gente continuar no mercado. Então, é na prática, é na entrega, a partir de um nicho, a partir de uma especialização, a partir desse recorte que você faz e você se fortalece e entrega um melhor serviço. Então, vamos para a prática mesmo. Vamos. Vamos ver quais dicas você consegue dar para um profissional, né, que ele está entrando agora no mercado, para que ele consiga mostrar isso. Vamos dizer, ele entrou no mercado, ele está fazendo a especialização, ele está nichando. Como é que ele pode começar os primeiros passos para mostrar para a sociedade essa entrega? Hoje, vou falar dentro da carreira jurídica, dentro da advocacia, né? Hoje é um mercado altamente competitivo e sempre é um investimento a médio e longo prazo. A minha dica não parar, achar que a graduação é ali, pegou a credencial da OAB, estudou pra caramba para poder fazer o exame da ordem, passou no exame da ordem, pegou aquela credencial, ufa, agora eu vou pro mercado e vai ser tudo bem. Não, você vai partir de uma ideia de que você tem que se especializar, você tem que trazer um nicho específico, escolher esse nicho, qual que você tem mais aptidão,
para poder exercer e, a partir desse olhar, você construir a sua imagem de profissional, construir ali uma autoridade no assunto. Hoje existem mecanismos, tanto de mídias sociais, tanto dentro da própria ordem, né, como um networking ali social e profissional, ou de outros advogados e com parcerias, mas assim, isso é dentro da execução do seu trabalho. Agora, como é que você vai executar sendo um cabeça vazia, sem ter conteúdo? Como é que você vai fazer parcerias, né? O Léo Lima, que a gente acabou de falar, ele saiu, pegou a carteira, saiu em vários escritórios e ele foi falar o seguinte: cara, estou à disposição, o que você não quiser fazer, eu faço. Né? E aquele ali, você naquele início, mas hoje, por exemplo, ele é um criminalista, o Gustavo Santana, que estava aqui hoje, outro criminalista, a Alessandra Rocha, advoga para médico. Você sabe, você olha para a cara a Mayara Ximenes, ela é advogada familiarista. Então, você olha para a cara do profissional, você já vê a roupagem que ele tem, qual que é o conteúdo. Para isso, é capacitação. Não adianta, você pode tentar se vender, mas se você for vazio, você não consegue permanecer nessa venda. Perfeito. Você tocou num ponto também que é muito relevante nessa questão da construção da carreira, né? Que é o networking. Né? Então, não só estou me capacitando, com certeza isso eu acredito que seja a peça primordial, mas de também você estar em espaços que promovam esses contatos, essas conexões, porque é dali que podem surgir oportunidades. Perfeito. Hoje o networking, hoje a sociedade cada vez mais interligada, evento, instituição de classe, amigos, né? O círculo da amizade, tudo isso gera o quê? Negócios, né? E os negócios partem da ideia de que você é um profissional. E esse profissional capacitado, ele pode ali no networking fazer parceria. Eu posso ser aqui, sou advogado de servidor público, mas aí chega lá uma causa de família para nosso escritório. E eu entendo que aquilo ali é muito específico, que a gente não dê conta. Eu vou chamar lá a doutora Mayara Ximenes, que é advogada familiarista, a doutora Lohana, que é advogada familiarista, outros advogados familiaristas. Vem cá, vamos fazer uma parceria? Né? Então, isso tudo traz para a gente essa possibilidade. Então, network hoje, mas sempre partindo da ideia, Nássera, a gente não tem como fazer isso sem capacidade. Com certeza. E não só na mesma área, né? Vamos dizer aqui mesmo a gente está fazendo network, né? Você é de uma área completamente diferente da minha e a gente está trazendo esse bate-papo justamente para fomentar isso também. E uma outra questão também que me fez refletir agora é quando você fala do seu círculo de amizade. Então, eu sei que tem profissionais que às vezes ficam até com vergonha, né? Para falar algo com os amigos, né? Para ajudar a divulgar tudo. Isso não faz sentido, ao meu ver. Porque eles também vão, a partir do momento que ele indica para uma pessoa você que é da confiança dele, vai ficar mais fácil de chegar o seu conteúdo, né, a sua entrega para outras pessoas. Então, sempre tá ligado, eu acredito que em todas as oportunidades que estão. Sim, eu gosto de uma frase de um advogado lá que já faleceu, o Dr. Ney Luiz de Freitas Leal. Ele fala o seguinte: nós estamos em Porto Velho, em Rondônia, e aqui é a cidade dos muros baixos. Né? Aqui eu sei... vou contratar um profissional do marketing. Eu sei que existe o Ian Marcel, o Ian criativo do Janela Aberta. Eu vou contratar um advogado criminalista. Igual eu falei para vocês, o Leonardo Lima, o Gustavo Santana, dentre outros, o Rodrigo Batista. Eu sei Janos Pantoja, eu sei vários advogados. Eu vou contratar um engenheiro. Eu sei que tem o Rodrigo Assis, eu sei que tem vários, né? Eu vou com a empresa de informática. Eu sei que tem a Portosoft lá do Edrísio. Eu fazendo merchan aqui para várias do meu ciclo de amizade. Era isso que eu ia dizer, já tá usando todo o ciclo aqui. Eu tô lá, vou trocar meu carro. Eu sei que tem a Letícia lá da Mega, da GWM. Cadê o cabelo? O cabelo, aqui ó, fiz implante do cabelo, vai lá com o Paulo José. Né? Tem a doutora Rebeca Domingos, que também faz tratamento aqui. Então, a Porto Velho é a cidade dos muros baixos. É a cidade onde você conhece o trabalho do outro. Então, isso é uma responsabilidade. Porque se você acertar, tá tudo certo. É verdade. E se você errar,
todo mundo está sabendo também. Verdade. Né? Então, as melhores escolhas, as melhores parcerias, as melhores relacionamentos, você tem que escolher muito bem, para você também não ser mal visto também perante a sociedade, e aí que reflete na sua vida profissional. Que vai de encontro com o que você estava insistindo bastante. Não adianta fazer o network, não adianta fazer o marketing, se você não tem o antes feito, né? Sim. A qualificação, a técnica, enfim, todo o preparo. Certo, Vinícius. E hoje também existe uma diferença entre o porte dos escritórios de advocacia, por exemplo, né? Os menores, vamos dizer, ditos artesanais, os de médio e grande porte. Qual é a diferença de gestão desses escritórios? É muito importante a sua pergunta, Nácia, porque é o seguinte, o escritório de advocacia, a advocacia, ela sempre foi vista como algo não mercantilizado, que não poderia ser vendida. E é realmente que não pode, porque a gente tem uma previsão constitucional lá no artigo 133 da Constituição, que o advogado é indispensável de administração de justiça, e nós fomos ensinados, e é verdade, que a gente não pode vender, né? A gente não pode ser mercantil. Mas isso não significa que o escritório não tenha que ser organizado. Não tem que ser um aspecto empresarial. Empresarial no sentido de organização mesmo. Tanto o escritório pequeno, aquele como você bem disse, o artesanal, o médio e o grande porte. Você precisa hoje ter um controle efetivo de organização, uma esteira de trabalho, saber como é que para evitar retrabalho, ter um sistema, né, de controle de processos. Eu lá no meu escritório, por exemplo, tenho um setor específico de controller jurídico, lá profissionais que controlam toda a gestão do escritório, principalmente dos prazos, que é algo muito caro para a gente. Temos coordenadores, temos toda essa estrutura para o escritório girar e ser eficaz e eficiente, né? Então, gestão é muito importante. Perfeito. Por que eu te perguntei isso? Porque normalmente, né, quando o profissional ele vai iniciar a jornada dele, ele está bem preocupado com a parte técnica. Hoje eu noto que tem uma mudança nessa questão das soft skills, mas às vezes o empreendedor, o empresário, ele esquece dessa parte de gestão, né? Então, como é que eu vou organizar? Então, quando ainda está pequeno, ok, você ainda consegue, né, ir dando um jeitinho brasileiro, vamos dizer assim. Mas à medida que vai crescendo, isso você não tá, porque na graduação fica essa lacuna a respeito da parte administrativa, financeira, contábil, né? A parte de marketing, de gestão de pessoas. Então, eu vejo também que é importante que isso também seja direcionado, uma parte, né, desse conhecimento, ele também seja direcionado para essas áreas que existe essa lacuna na graduação. E que o brasileiro, né, tem esse espírito empreendedor, mas poucas vezes ele tem esse conhecimento também, né? Ele tem a cara, ele dá a cara a tapa, enfim, ele vai à luta, mas essa parte técnica, ela muitas vezes falta. E isso faz toda a diferença. E você bem disse, a graduação não ensina você a ser dono de escritório. A graduação não ensina você a ter gestão financeira. A graduação não te ensina a fazer... Algumas áreas já começou do marketing jurídico, responsável e ético. Mas isso você aprender na prática do dia para a noite, errando, né, é muito difícil. Você tende a errar, né? Então, por isso se especializar, por isso você focar numa prática, num olhar de empresarial, você tende a ter mais êxito, porque você vai fazer o negócio ficar mais redondo, mais azeitado, e ali você consegue ter melhor gestão do seu escritório, e aí o resultado vem melhor. É aquele conhecimento transversal que você falou lá no início, né? Então, tem a parte técnica, tem a parte de soft skills e tem a parte também de conhecimento também técnico, só que em áreas que a gente não tem um embasamento, que a gente não tem esse embasamento na graduação, né? E para isso, a capacitação, ela é importante. Você hoje tem plataformas, tem o IPOG aí para poder trazer para você essa forma de capacitação, para poder você ser um profissional melhor. Gente, não é demais refletir sobre isso. Hoje, o profissional que se dedica à capacitação, ao estudo, às técnicas, ele tende a ser um profissional que é de maior sucesso, de maior relevância no mercado. E ele vai ser um profissional o quê? Cobiçadíssimo, seja ele para poder manter o seu escritório, ser associado ou sócio de algum parceiro,
ou mesmo no escritório grande que ele quer entrar e ali ele ter esse crescimento exponencial, transversal dentro desse escritório. E é aquele clichê, né, Vinícius, de que conhecimento é uma das poucas coisas que não tiram de você, mas que é real, não tem pra onde correr, né? É aquilo lá atrás que o pai e a mãe sempre valorizou, né? Falava assim, olha, uma coisa como se eu posso te deixar uma herança, é essa herança que ninguém vai tirar o estudo. E isso cada vez mais se aplica, cada vez mais é prático, cada vez mais é um mote que todas as famílias devem ter. Vinícius, a gente falou muito sobre qualificação técnica, né? Independente da área. Eu tenho, por exemplo, 6 pós-graduações. Você também construiu, né, muito conhecimento como especialista, no mestrado, no doutorado, coordenador de mestrado, na graduação, diretor da ESA. O que falta para fechar essa equação? Isso é importante dizer, Nássera, porque muitas vezes as pessoas olham esse nosso cabedal de atividades, de títulos, de conhecimento, mas, gente, precisa ter tempo também para a família. Tá? A família é algo que dá sustentação, a família é algo que te promove. A família é algo que te dá concretude a tudo que você é com essência, né? Não adianta nada, por nada, ter esses diversos títulos, diversas atividades, e chegar em casa e ter uma casa vazia. Chegar no final de semana, ter aquele vazio interno. Então, o que eu, Vinícius, prezo e que acho que casa muito bem a figura do profissional é algo do pessoal, do familiar. Acho que isso é pra gente essencial, que nos dá sustentação e nos dá sabedoria, né? Eu estar lá com meus filhos, com a minha esposa, com a minha mãe, com meus irmãos, com os meus amigos, que são muitos aqui em Porto Velho, amigos lá de Goiânia, que eu permaneço até hoje com eles. Tudo isso me reforça e me dá sustentação para poder seguir. Seguir essa pegada profissional, seguir para poder ter aqui a responsabilidade de ser um bom profissional, porque não sou só eu, quem está atrás de mim ou está ao meu lado está à minha frente. Então tudo isso faz parte desse meu mundo, desse nosso mundo enquanto cidadão, enquanto profissional. Perfeito. Essa colocação é muito válida, né? No sentido de que a gente, às vezes, termina focando muito, né, no trabalho. Claro que em alguns determinados momentos isso é necessário, mas que ele não seja contínuo, né? Porque realmente o que sustenta é isso. É a família, né? São os laços com os amigos, é a saúde mental e ainda acrescento mais a questão do nosso físico, né? Que o nosso corpo é a nossa morada, né? Então a gente precisa também ter esse cuidado com isso. Então, na minha vida mesmo, depois de algum tempo, focando muito no trabalho, focando muito na questão dos meus filhos que estavam pequenos e era necessário isso no momento, chegou um momento que eu fiz, peraí, né? O que está acontecendo? Eu mesmo não estava me reconhecendo. E essa virada de chave também, e eu nem foco na aparência estética, porque isso realmente, às vezes a gente entra nisso, focando nisso, mas é consequência. É mesmo de você estar bem, de você se sentir bem consigo mesmo. E eu concordo contigo. Saúde mental hoje é essencial. Acho que hoje tá nas mídias, né? Tanto que a gente está doente, né? As pessoas doentes por conta de exigências, é aquela história, né? Não vive o presente. Né? Não vive o presente só fazendo expectativa de futuro. E a gente tem que viver o presente. Eu assisti agora recente uma palestra num evento lá em Cuiabá do Follmann, que é aquele goleiro lá da Chapecoense, sim. que foi um dos sobreviventes daquela tragédia. E ele, um momento no meio da palestra, você já agradeceu hoje a sua vida? Você já agradeceu hoje a sua saúde? Você já agradeceu a sua família? Você já agradeceu tudo isso? Por quê? Aí ele virou assim, você vai esperar seu avião cair? Será que você vai ter uma segunda chance igual eu? Vai esperar o avião cair? Aí toda vez que eu acordo de manhã eu fico pensando, Vinícius, você vai esperar o avião cair? Entendeu? Então, é isso, saúde mental é tudo. Saúde mental é família, saúde mental é sucesso, saúde mental é algo essencial para prosseguirmos as nossas carreiras. Não fala isso não, que senão eu vou pegar o celular aqui para ligar para... Não, vou pegar o voo já.
E para a gente fechar aqui o nosso episódio, Vinícius, qual que seria uma última dica que você traria para os profissionais? Eu acho que o grande, hoje, a grande discussão é o agir ético, é o agir dentro da legalidade. Eu sempre digo que o melhor advogado não é aquele que sabe tudo, é aquele que acha a melhor saída para o seu cliente. Qual saída? A saída técnica, a saída legal e a saída ética. Hoje a grande baliza de tudo que você se discute dentro do direito, dentro da sua atuação profissional, dentro do conhecimento, é você não atropelar as pessoas, você agir dentro da legalidade, você ter em mente que o agir ético é importantíssimo. Nós estamos vivendo a revolução da inteligência artificial, né? Temos notícias agora de advogados que estão fazendo lá prompts ocultos dentro de petições, em que para induzir, hackear o sistema do advogado da parte contrária ou do próprio Poder Judiciário. Isso deve ser respondido com muita firmeza da OAB, do Poder Judiciário, do Estado. Por quê? Para poder inibir a prática antiética. O advogado que se sustenta é com conhecimento, o advogado que se sustenta é com network, com relações sociais, institucionais, mas o advogado que permanece é o advogado com ética. É aquele advogado firme, aquele advogado da entrega, não do advogar hoje. Eu não estou preocupado com hoje, eu estou preocupado em advogar até meus 80 anos, para chegar em qualquer lugar, colocar minha cara e ser reconhecido como um profissional honesto, um profissional que entrega e que, além de conhecimento, ele tem aquela postura firme, ética e que não tem vergonha de nada do que ele fez. É isso. É o legado que deixa, né? É o legado que deixa. É esse legado importante para qualquer profissional. Se eu puder dar uma dica, é sempre esse olhar ético, esse olhar firme, esse olhar de conhecimento. Perfeito. Então, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, Vinícius. Acredito que foi uma conversa muito rica. Espero que contribua, né, com os profissionais que estão nos assistindo. E, por favor, suas considerações finais. Nossa, primeiro dizer da felicidade de estar aqui trocando essas ideias contigo, essas reflexões, essa comunicação com a sociedade, falar um pouco sobre educação, falar um pouco sobre postura, falar um pouco sobre do que a gente tem de experiência. E fico muito feliz à sua disposição, né, para poder sempre estar aqui falando um pouco do que deve ser hoje um profissional voltado para as carreiras, e especialmente para as carreiras jurídicas. Parabéns pelo podcast, parabéns pela iniciativa, parabéns pela sua desenvoltura aqui, conduzindo muito bem isso, e fico à sua disposição sempre. Obrigada a todos, é isso. Tchau, tchau.